Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus, né, esteja em nossos corações. Vamos dar início, né, a mais uma reunião desta noite, iniciando com a música que o Ricardo, né, fez para o mentor da casa, Padre Germano. Ricardo, contigo. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, oh. Amém. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Cláudio. Vou desligar esse ventilador aí, que eu acho que eu acho que lá já é suficiente. Esse ventilador ligado. Bom, vamos fazer uma página de abertura. O livro é Vinha de Luz. A mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Prestem atenção, né? Para entenderem a mensagem, tá? Tem como título Nossos Irmãos. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. João, está em 1 João, capítulo 4, versículo 21, né? Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Então, né, na nossa subida, não vamos esquecer nunca dos nossos irmãos, né? Certo, a palavra boa nova não se reporta aos companheiros amados e felizes, que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. Porque Jesus não veio para os sãos, né? Veio para os doentes. Quer dizer, aqueles que estão bem não precisam, mas existem aqueles que precisam muito. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância,
os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a devastar as nossas próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo também no irmão que ainda não te pode amar. Essa mensagem é maravilhosa e essa, sim, esse é o verdadeiro desafio, né? Porque a gente lidar com pessoas boas, lidar com situações favoráveis, é ótimo. Agora, lidar com pessoas difíceis, esse que é o nosso grande desafio. Fica aí a mensagem dessa noite. Vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. Elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo sempre a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, para que nos ajude, nos envolvendo com seus fluidos benéficos, nos auxiliando nas nossas dificuldades, orientando a nossa caminhada. A caminhada é difícil, dolorosa, por vezes é muito pesada, e a gente acha que não tem forças para seguir. Mas com certeza, estamos sempre amparados, estamos sempre recebendo do Pai Criador aquilo que precisamos para caminhar. E nessa noite, ao entrarmos aqui, já começamos a receber tudo que estamos precisando. Às vezes não o que a gente quer, mas aquilo que a gente merece e aquilo que a gente precisa. Então, que possamos desfrutar deste ambiente espiritual para conseguirmos, entrar em sintonia com essa grande equipe espiritual. Pedimos a eles que também nos auxiliem nos tratamentos que serão feitos nesta casa esta noite. Alguns já estão até sendo iniciados, com vocês aí sentados nesses bancos. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que coloque ali o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos também a Germano querido que inspire, oriente, ampare a nossa querida irmã Regina, que fará uso da palavra, trazendo conhecimento que precisamos tanto ouvir nesta noite. E assim, então, na certeza de todas essas bênçãos que já começamos a receber, pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tem alguém aí pela primeira vez hoje? Acho que não, né? Não. Mas todos sejam bem-vindos nesta noite, até que difícil, que eu achei que nem vinha ninguém, porque a chuva espanta e assusta. Mas agora a Regina está com a palavra, Obrigada. Faça aí o uso dessa sua missão. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Eu desejo que a paz de Jesus e o bem esteja conosco hoje e sempre. Quero também desejar a todos vocês, que a gente já está no início do ano, mesmo no final de janeiro, um ano de 2025 com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, e que a gente possa estar aqui juntos para mais dessa jornada em 2025, ok? E a gente tem esse tema desafiador aqui para falar, a questão do autismo dentro de uma abordagem espírita, né? Então, vamos começar aqui.
Eu gosto mais desse mouse aqui. Vamos lá. Eu queria que a... Ui, peraí. Apaga a luz? Não está funcionando esse negócio. Fica mais fácil. Peraí. Tá muito barulho o ar? Tem jeito de diminuir, Felipe? Tem um problema aqui. Peraí. Vou deixar esse. Vamos lá. Beleza. Sumiu? O que ele não quer? Somos obsessores. Não. Ela testou tudo? Testei tudo. Faz parte. Agora vai. Deixa eu deixar as coisas abertas aqui. Então vamos lá. Eu começo com uma pergunta. Vocês se consideram igual a outras pessoas? Vocês se acham iguais em todos os sentidos, em todos os aspectos, com valores, habilidades, comportamentos, manias, fisicamente, iguaizinhos, como dizia minha avó, sem tirar nem pôr, como alguma outra pessoa da família, algum amigo? Não, né? Somos diferentes um dos outros, certo? Então, por que eu estou perguntando isso? Porque aqui a gente tem várias pessoas aí e somos diferentes um dos outros. Não tem ninguém igual a ninguém aqui. Cada um tem um CPF, cada um tem os seus DNAs aí, a sua genética. E eu falo isso porque o nosso tema, falar sobre o autismo, sobre os nossos irmãos e irmãs que são autistas, vem muito disso, porque a gente precisa acabar com essa questão do preconceito, né? Precisamos olhar a questão da diversidade, tanto de raça quanto de questões físicas, quanto de opções de modo de vida, enfim, né? Somos diferentes, mesmo todos sendo filhos de Deus. Somos diferentes, cada um é de uma maneira, com todas as suas particularidades aí, né? Então, o nosso tema é esse, autismo, uma abordagem espírita. A gente vai falar, primeiro, uma parte mais conceitual, o que é o autismo. Vamos ver como é que é a questão do autismo e a sociedade, e vamos intercalando com questões da doutrina. É um tema que, para mim, foi desafiador, porque eu digo aqui para vocês, não podemos, nem na literatura científica, nem pela comunidade de médicos, de cientistas, dizer que A, B, C, categoricamente, são as causas do autismo. Não tem. E muito menos na doutrina espírita, porque a gente não está aqui para afirmar nada, a gente não sabe o que são esses nossos irmãozinhos que vêm nesta encarnação com a questão do autismo, que outras vidas eles viveram, o que eles passaram, o que foi designado, que eles combinaram lá em cima, na hora, né? Eu brinco que assinou o contrato para descer, então não tem como. E eu pesquisei muito Divaldo, Chico, a Febe, né? E o próprio Divaldo, quando ele fala, a gente vai ver um vídeo aqui, mas ele sempre fala assim, há possibilidades do autismo na visão espírita ser por isso, por isso, por isso. Geralmente, então, não sou eu, não estou aqui, isso que fique bem claro, para afirmar nada, porque não temos essa condição, né? Eu pesquisei a ONU, eu pesquisei a Organização Mundial de Saúde, eu pesquisei a Organização Pan-Americana de Saúde, vários sites, e a maioria não, inclusive na OMS, quando tem a definição
do que é o autismo, a gente vai ver aqui, eles não dizem nem que geralmente vem de questões genéticas e ambientais. Eles não afirmam, né? Mas uma coisa já é mais ou menos certa, de que é uma questão também hereditária, dentre outros motivos. Né? Então, não tem, assim, algo que a gente diga, né, categoricamente que é por isso ou aquilo, né? Então, a gente sabe que os avanços científicos, um novo modo de ver da sociedade médica, novas tecnologias para diagnóstico do autismo, dá também essa sensação para a gente percebe que a gente encontra hoje, ouve muito mais falar do autismo do que há 10, 15 anos atrás. Justamente por isso, pela evolução da tecnologia, pela evolução para os diagnósticos, aparelhos, exames, estudos, e pela própria, eu vi no site da OMS, pela própria mudança de mentalidade e de conceitos, inclusive da área psiquiátrica. Né? Então, tem toda essa questão aí para a gente ver. Né? Os autistas, eles são pessoas que têm algumas particularidades, e aí a gente vai ver aqui. Né? O que é o transtorno espectro do autismo, o TEA, ou autismo? Né? Onde é que está? O transtorno do espectro autista, TEA, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Então, a comunidade de autistas, cada um, eles têm, de um modo geral, essas características. O comprometimento num comportamento social, na forma de se comunicar, na linguagem que utiliza. Né? E o TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Também já vem sido diagnosticado, inclusive nos bebês. Eu tenho uma afilhada, mais ou menos de 10 anos, que ela é autista. Quando ela nasceu, muito bebezinha, tudo bem. Mas o tempo foi passando, vai passando aquelas fases de amamentar, de começar a querer engatinhar, de vir a cabeça para lá, para cá. A gente começou a perceber que tinha alguma coisa diferente. Mas naquele tempo, há 10 anos, 11 anos atrás, ia no pediatra, eu falava com a minha prima, né? Que ela me deu autorização de falar os nomes, enfim. Angélica, tem alguma coisa com a Valentina? Não, o pediatra disse que está tudo bem, que ela vai se desenvolver mais agora, depois que fez um aninho, mas ela não falava com ninguém, só vivia correndo para lá e para cá, não interagia, até que realmente eles perceberam, porque às vezes os pais também demoram um pouco a perceber, por falta de conhecimento do que se trata, até de não querer, de repente, inconscientemente, aceitar que o filho tem alguma questão. Né? Então, depois de tanto falar, ela já estava com quase uns 3 anos, é que foram investigar e viu que ela tem o TEA. Né? Hoje, eles residem entre São Paulo e Minas, numa cidade pequena, com uma excelente qualidade de vida, porque aqui no Rio de Janeiro houve muitas dificuldades de escola, de atendimento, tudo muito caro. E essa cidade que ela foi, depois eu até vou ver no meu celular o nome da cidade, é um nome complicado, eu não me lembro agora. Eu sei que é bem perto de São Paulo, de Aparecida, divisa de Minas com São Paulo. Lá, quando eles chegaram para trabalhar e viver lá, há uns 7 anos, 6 anos por aí, tiveram uma grande surpresa, né? Não precisou ir para colégio particular, fazer plano de saúde. A Valentina tem tudo ali que ela precisa, uma escola bem inclusiva, que essa é uma das questões que a sociedade precisa estar sempre batendo. Na pandemia, tinha uma professora que ia toda semana para que a Valentina não ficasse sem alguma atividade para estimular, para estudar. Saúde, a Valentina faz balé, faz natação, né? Tem se desenvolvido muito bem, escreveu já um livro junto com os amigos da escola, e ela está numa turma que tem alguns autistas, mas ela não está numa turma só para autistas, está interagindo com todas as crianças. Então a gente vê que isso é um papel também aí da sociedade e que quando se quer, se consegue fazer, né? Não está vindo aqui, vamos aqui.
Evidências científicas disponíveis sugerem, olha aqui, não afirma categoricamente, sugerem que provavelmente há muitos fatores que tornam uma criança mais propensa a ter o autismo, incluindo, como eu falei, ambientais e genéticos. Esses ambientais eu pesquisei, eu entendo que é o seguinte, a mãe quando está grávida, trabalhando, isso foi o que eu achei, né? Em lugares muito insalubres, respirando, inalando ou consumindo produtos tóxicos. Então, isso tudo vem falando da questão ambiental. E a questão genética, isso é um ponto que eles falam nos diagnósticos, é uma questão de hereditariedade vinda do pai. Isso dentro da visão científica, né? Estima-se que em todo mundo, 1 em cada 160 crianças tem um transtorno do aspecto autista, tá? O TEA é enquadrado dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. E que outras questões tem dentro, né, do neurodesenvolvimento? Transtornos de neurodesenvolvimento. TDAH, transtornos de déficit de atenção, né, a questão de faltas de concentração para estudar, eu anotei até aqui, distúrbios de aprendizagem, deficiência intelectual. Déficit de atenção. Déficit de atenção, fala distúrbios de aprendizagem. Então, o autismo também está enquadrado dentro desse termo aqui, neurodesenvolvimento. Aí a gente vai mesclar com alguma coisa do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, dos itens 13 ao 5º. É do capítulo de Há várias moradas na casa do meu pai, e é a parte que fala dos mundos de expiações e provas. Vamos lá. Então tá lá. No Kardec. Agora não está nem funcionando a luzinha. Quem vos direis dos mundos de expiação que vos já não sabias? Todo mundo aqui sabe o que é o mundo de expiação, o que é expiação. A gente vai falar sobre isso. Então, dentro do outro pedacinho do texto, Deus os colocou numa terra ingrata para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Expiação, na pesquisa, cumprimento de penas por maus hábitos, né? Superar e vencer débitos que você traz de outras vidas, que você não foi bonzinho, fez muita coisa que não era correta, que não era boa, então você vem para expiar, isso é uma das questões. Ou você vem também para provas. Aí são desafios, né? E podemos superar junto com a família, com amigos. É como se você passou pela expiação numa encarnação. Vamos dizer assim. Rosa, me corrija se eu estiver errada. E aí você vem e, a duras penas, você aprende que não se deve fazer coisas que não são legais. Por exemplo, roubar, ter muita vaidade, falso testemunho, matar alguém, enfim. Aí você vem e consegue se reconciliar, resolve essa parte. Você vem outra com uma prova. Então você já aprendeu, é como se a gente vai para a escola, estuda matemática, equação do 2º grau, né, raiz quadrada, e você faz uma prova. Aí você tira 8, 9, 10, então você aprendeu. Então, na outra encarnação, você vem para provar que você não vai sucumbir mais, que você não vai mais falir naquelas questões que você expiou. E tem a missão, que é também grandiosa, né? Segundo Kardec, na Gênesis, ele diz o seguinte: o espírito concorda, entre outras palavras, né, com as minhas palavras, o espírito concorda em vir realizar aqui na Terra um pedido dos seus superiores. Então, temos aí, podemos dizer, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, Chico, por aí. Então, é isso. E isso, se a gente levando lá para o autismo, é isso, eles vêm por alguma questão. A gente vai ver um vídeo no final, mas eu já vou falar um pouquinho, que Divaldo fala. Se, por exemplo, você se suicida e dá um tiro na cabeça, você, no seu perispírito, você está danificando a questão do cérebro e tudo mais. Então, você pode vir como um autista, com algum problema neurológico, né? Então, ele fala isso e fala outras coisas, né? Pode vir, né? Mas não quer dizer pode. Geral, ele sempre usa essa palavra.
Geralmente pode vir com uma coisa ou outra, né? E uma coisa é certa, né? A atual encarnação é a melhor que a gente tem. Sim. Para a gente reparar, para a gente provar, para a gente mostrar que a gente está melhorando, trabalhando a nossa reforma íntima e também trabalhando a nossa questão moral, né? Aí eu trago alguns fatos importantes. As intervenções psicossociais, que são as ações na área psicológica e na área social, como o tratamento comportamental, ajudar esses irmãozinhos e irmãzinhas autistas, com terapia, com a psicologia, com terapias em grupo, com diversas atividades, né, que vai trabalhar a questão comportamental, porque existem autistas que têm um nível, vamos dizer assim, mais brando, outros que já são um pouco mais agressivos e outros que são muito, né, agressivos também. Então, toda essa questão psicossocial ajuda. Programas de treinamento de habilidades para os pais precisam também ser acolhidos, né? E aí a gente fala aqui em termos de sociedade, aí aqui a gente está falando, no Brasil e no mundo, da questão dos serviços públicos, hospitais, clínicas, lugares especializados para tratar essas pessoas, para acompanhar, para acolher. Quem esteve aqui terça-feira vai lembrar que a nossa irmã Marcele falou muito bem sobre a questão do trabalho, e ela falou no final, se eu não me engano, que na velhice, quando o idoso não consegue se sustentar por si só, ele precisa, é dever da família ajudá-lo. E quando não existe família, é a sociedade que deve amparar esse idoso. E a sociedade somos nós, os governantes, o mundo, né? Então aqui é essa questão que eu queria destacar quando eu escrevi, que eu me lembrei da Marcele. Com impacto positivo, porque tudo vai desembocar para trazer bem-estar e qualidade de vida para essas pessoas com TEA. E os seus cuidadores, sua família, seus amigos na escola, indivíduos com transtorno de espectro autista. Poxa, eu gosto tanto disso aqui. Já que é pia? Frequentemente apresentam outras condições, outras questões. Pode apresentar depressão, ansiedade, epilepsia, um transtorno de déficit de atenção, né? O nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é variável, com intensidade diferente. Tem alguns, assistindo o outro vídeo do Divaldo, tinham comentários que uma moça falou assim: eu sou casada com um autista e o amo muito. Então tem níveis de autismo que a pessoa, vamos dizer assim, convive de uma forma mais interativa até com toda a sociedade, né? E outros nem tanto. Aí a gente traz o capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo que fala dos bem-aventurados, os aflitos. Então aqui a gente tem algumas fotos das pessoas em aflição, né? Da pobreza, da violência e por aí vai. Esse capítulo 10, ele fala, o item 10 fala o seguinte: os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Então, até a gente chegar nesse espírito puro, vão levar aí umas 300 mil encarnações, não sei, né? Cada um é que sabe aí. Então, toda mancha lhes interdita a entrada no mundo feliz. É como se fosse passageiros de um navio é cometido de uma peste, de uma doença contagiosa, e aí quando chega no porto, as pessoas não podem desembarcar do navio, porque vão contaminar toda a cidade, por exemplo, todo lugar onde quer descer, né? E as provas da vida adiantam quando bem suportadas como expiações, aquilo que a gente falou. Fizemos bobagem nas outras vidas, a gente vem para cá para expiar, para trabalhar a indulgência, a paciência, para passar por questões aí desafiadoras, né? Tragédias e pobreza, falta de emprego, doença, né? E por aí vai. Elas apagam as faltas e purificam
Então, esse é o remédio para limpar essa chaga, essa doença. Quando a gente comete, vai contra a nossa moral, quando a gente não trabalha na encarnação a questão da reforma íntima, quando a gente não segue os ensinamentos de Jesus, a bondade, a alegria, a indulgência, a paciência, quando a gente passa a ser egoísta, vaidoso, invejoso, então isso acaba prejudicando a gente aí para frente, né? E fala o seguinte assim, vamos lá. Aqueles, pois, que sofrem muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e regozijar-se de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso. Então, ele precisa sofrer, mas de uma forma que ele possa agir, né? E de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, não é ficar sofrendo, eu não fui legal, estou passando por várias aprovações, por várias questões desafiadoras na vida. Não, então eu li lá no livro do Evangelho que eu tenho que sofrer. Aí ficar sentado só sofrendo, chorando, vai voltar e vai passar o dobro ou o triplo. Então é preciso fazer esse sofrimento valer a pena. Então é preciso agir, ter esperanças, que não é para esperar, é o verbo esperançar, como diz o querido Cortella, é você levantar e agir, fazer um plano, um trabalho para você agir. Onde eu preciso melhorar? O que eu tenho que fazer? Né? Como que eu tenho que encarar essa situação, por exemplo, do desemprego? Há 1 ano, 2 anos, como que eu tenho que encarar a questão de uma doença, né? Descoberta de um câncer, alguém que desencarnou na família de uma forma trágica ou não, né? Então, é por aí que a gente tem que ver essa questão da expiação dos sofrimentos. Não é sentar à beira do caminho, só ficar se lamentando, ó Deus, ó Senhor, me ajuda, né? Tem essa história, aí Deus vem e diz assim, bom, então pelo menos faça alguma coisa, né? Como é que eu vou te ajudar se você não fizer nada? Não é bem assim que Jesus nos ensinou e que o nosso Pai maior deseja, né? Aí eu volto um pouquinho para a questão da sociedade. Eu trago a Agenda 2030. Alguém conhece? Já leu, já ouviu sobre a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um pacto, vamos dizer assim, que foi criado pela ONU e pelos países que compõem a ONU, a grande maioria dos países no mundo. Em 2015, é uma agenda com vários procedimentos, com várias ações para melhorar a sustentabilidade, principalmente para erradicar a fome e a pobreza no mundo. Então, objetivos, e dentro dessa agenda tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Tem saúde, qualidade mais saúde, inovação e estrutura, educação de qualidade, né, parcerias pelas paz e justiça, vida debaixo d'água, a questão da energia, erradicação da pobreza, igualdade de gênero e por aí vai. Aí, pensando, eu separei o objetivo de desenvolvimento sustentável 10. O 10 fala na redução das desigualdades. E a gente traz para o autismo. Não podemos, como eu falei no início, ter preconceitos, né? Somos da sociedade, todos nós temos obrigação de ajudar, de acolher, de alguma maneira, através do nosso trabalho, da nossa vida, das nossas redes sociais até, da nossa forma que a gente lidar com o outro, né? Da forma como você pode mobilizar pessoas que estão à sua volta para essa questão da desigualdade, não só de pessoas que têm algum tipo de impedimento para viver melhor, como alguém que não tem, que tem braços, pernas, mãos, que pensa bem, que tem saúde, né? Então eu separei, porque reduzindo a desigualdade, veja bem, eu imaginei, o meu raciocínio foi esse. Se eu reduzo a desigualdade, automaticamente, por tabela, eu posso estar reduzindo a fome. Porque as pessoas vão começar todas a comer e vão começar a ficar num pé de igualdade. Isso aí eu viajei, né? Na saúde, dar mais educação especializada, com um olhar mais específico para quem tem algum tipo de deficiência e que quer estudar e que precisa
né? A questão da proteção das nossas matas, das nossas florestas, dos nossos biosistemas, dos ecossistemas, de tudo, né? Principalmente no Brasil, a nossa grande querida Amazônia. Né? Então, eu acho que esse Objetivo Sustentável 10 tem tudo a ver com a questão do autismo. E uma coisa já é certa, até 2030, nem todos os objetivos vão ser atingidos. Mas, por um lado, muitas coisas já estão sendo feitas e realizadas. Né? O Brasil se comprometeu com vários ODS, aí em tabela as instituições públicas, privadas, empresas, né, as pessoas como um todo também vão trabalhando com isso. E esse também é um motivo, essa questão da diversidade, lá de 2015, vamos dizer assim, para cá, que também a gente passou a ter mais conhecimento de pessoas com doenças neurológicas, com algumas deficiências, passou a aparecer mais para a gente isso. A questão da diversidade de gêneros também, né, passou-se a ver de outra maneira. Tem muita coisa para fazer? Né? Tem muita coisa para fazer, muito preconceito para ser vencido, que ainda existe nos dias de hoje. Todos os dias na televisão a gente vê pessoas que são ofendidas pela sua cor, pela sua opção sexual, pela forma que é o seu corpo, enfim, não interessa, cada um tem que se sentir bem com aquilo que tem, com aquilo que quer ser, sem ofender o coleguinha que está do lado. Né? Então isso que é importante, aquela velha história, o meu limite termina onde começa o seu. Né? Aí a gente... Estou de olho lá na hora. Eu trouxe para a gente ver aqui os símbolos do autismo. Esse foi um dos primeiros, seguido desse. Eu li que o quebra-cabeça, cada peça representa as famílias. E o autismo tem como símbolo as cores do arco-íris também. A cor que predomina, a principal, que representa o autismo, é o azul, porque a maioria das pessoas que têm autistas é do sexo masculino. Que são autistas, né? Agora, a comunidade autista não gosta muito desses símbolos do quebra-cabeça, porque qual é o objetivo de um quebra-cabeça? Quando a gente pega um quebra-cabeça para montar? Montar. Terminar. Completar. Mas só que o autista entende que a questão que ele tem, neurológica, não tem fim. Então, eles refutam um pouco esses símbolos do quebra-cabeça, mesmo sendo muito usado hoje. E optam por esse símbolo com as cores do arco-íris, do infinito, que eu anotei aqui, agora onde, né? Que tem uma denominação... Neurodiversidade, esse símbolo aqui. É o que eles consideram mais próprios, mesmo esse sendo usado. E o Dia Mundial que se comemora o autismo é dia 2 de abril. Né? E o mundo inteiro faz várias ações, aí a gente vê no Brasil, vê na televisão, vê em tudo quanto é lugar. Porque esses símbolos também, né, a gente sabe que são figuras lúdicas para a gente poder associar, né? Meu amigo ali de marketing, né? Associar com os símbolos aquela marca, aquela empresa. Então, quando a gente olha isso, a gente já associa ao autismo, né? Então, isso ajuda a gente a reconhecer. E no Brasil, em julho de 2023, tem uma lei aí, 14.000 e alguma coisa, que criou o cordão do girassol, que é o símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Não é só do autismo. Quem tem diabetes, quem tem ansiedade, depressão, né? Porque muitas vezes a pessoa vai à rua, passa mal, acontece alguma coisa, é assaltada, atropelada, e, por exemplo, num autista que tem um grau de autismo mais severo, começa a agredir, a gritar, e você não sabe, pode ser até espancado, levado preso. Então, quando tem esse cordão, a gente vê muitas pessoas na rua com esse cordão, vocês já viram? Várias, né? Cada vez mais. Então, são pessoas que têm alguma deficiência oculta. Então, isso ajuda a gente... autismo, TDAH, demência, doença de Crohn, deficiência intelectual, esclerose múltipla, deficiência auditiva, visual, entre outros. Então, a gente vê e já reconhece que aquela pessoa tem alguma questão.
Então, quando está passando mal, que acontece algum conflito na rua, em algum lugar, a gente já sabe. Porque aí a gente já vai com outros olhos, né? O que dentro do que a gente estuda na doutrina, não deveria ser bem assim, né? A gente deveria ver todo mundo da mesma maneira, né? Mas isso, pelo menos, ajuda. Agora, não é obrigatório as pessoas que têm essas deficiências ocultas usarem esse cordão, né? A lei está aí para que se identifique essas pessoas aí na sociedade. E eu trago mais um fato importante. E esses fatos, a definição do autismo, eu trouxe da Organização Pan-Americana de Saúde, do site, ligado também à OMS. Em todo o mundo, as pessoas com transtorno do espectro autista são frequentemente sujeitas à estigmatização. O cara é bobo, parado, parece um robô, não consegue nem falar, fica só emitindo som, não entende nada, vai para a escola e não interage, né? Discriminação, violação dos direitos humanos. No mundo inteiro, globalmente, o acesso aos serviços e apoio para essas pessoas é inadequado. Então, é uma questão global. Ontem, como nada é por acaso, estava vendo o RJ, me deparei na televisão com uma matéria lá de um centro especializado neurológico em Duque de Caxias, onde tinham várias mães e vários jovens autistas, e demitiram o neuropediatra. Então, as crianças estavam ali sem remédios, com alguns com autismo mais moderado para severo, precisando dos remédios para não terem crises, para não ficarem agressivos, mães, várias desempregadas, chorando, desesperadas, sem previsão de nada. Num lugar especializado para fisioterapia, para atendimento médico, para dar remédios. Então, é isso que a gente vê ainda. Tem bastante coisa para fazer, por mais que já tenha sido feito bastante coisa aí pelo mundo em relação a isso. Tá? Eu quero falar uma coisa aqui do fato importante, que eu anotei aqui. Os nossos irmãos autistas, irmãos e irmãs, eles são espíritos que estão em experiências transitórias. Vêm para espiar ou para provar algo de outras vidas. E a família também. A gente vai ver no vídeo do Divaldo por que isso. Não vou falar, não. E eles devem ser amados e cuidados pelas pessoas da família, pelos amigos, para que eles possam viver de uma forma, com as suas limitações, mas de uma forma com uma maior qualidade de vida, com uma maior atenção, com mais amor, para que eles possam passar por essa trajetória sem falhar, ou totalmente, ou pelo menos falhar um pouquinho. Então, é muito importante. E aí, a gente passa para a sociedade essa questão da gente lutar, quem é da área da saúde, quem é da área de ciências sociais, de pessoas, ou nós que não trabalhamos em uma dessas áreas, de repente, mas que temos como contribuir de alguma maneira, né? E a gente vê as dificuldades que são aí os nossos muitos hospitais, clínicas, né? Principalmente nas grandes cidades. Então, é muito importante que a gente veja isso, tá? Eu vou, então, pedir aqui a Mara para a gente passar um vídeo aqui rapidinho, de 3 minutos, e depois eu vou ler uma passagem final, mas enquanto a Mara vem aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a Rosa abriu a página de abertura, sempre nada é por acaso, né? Ela começou assim: nossos irmãos vêm... nossos irmãos que amam Deus devem amar também os nossos outros irmãos, né? As pessoas que amam Deus devem amar os nossos outros irmãos. Está em Mateus, né? Nos desafios da vida. Então, quando ela falou isso, tem tudo a ver com o nosso texto hoje aqui do autismo, né? Amar, dedicar, ajudar, né? Isso é muito, muito importante. Não está funcionando isso, não. Vamos lá. Eu acho que é porque aquele negócio está sem pilha. Aqui. Já tá, né? Então vamos lá. E...
foi? Por quê? Ah, a gente foi no YouTube, né? É, porque por aqui não deu, porque eu fiz bobagem, né? É. Aldo. Aqui. Aqui. Como você acha que você precisa Peraí. trabalhar e viver direito? Vai rapidinho, vamos lá. Não tá entrando. Vamos lá. Mas não tá aparecendo, né? Não tá entrando. Não tá aparecendo. Como o Espiritismo veio e explica o autismo e como podemos ajudar? Felipe! O Espiritismo ensina Esse. que o autismo, genericamente, como os transtornos esquizofrênicos, as degenerescências nervosas, as anomalias fisiológicas, a Vamos anencefalia vendo, vai e outros tantos processos dessa natureza são frutos da reencarnação. Em algum desses casos, a pessoa vem com as marcas do suicídio que praticou na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu vou reencarnar, esse perispírito, esse modelo organizador biológico, vai plasmar o cérebro deficiente. Aê. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com a problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, então reencarno com problema digestivo ou pulmonar. De acordo com o tipo do meu suicídio. Agora vai. Obrigada. Como o Espiritismo veio e explica o autismo e como podemos ajudar os autistas? O Espiritismo elucida que o autismo, genericamente, como os transtornos esquizofrênicos, as degenerescências nervosas, as anomalias fisiológicas, a anencefalia e outros tantos processos dessa natureza são frutos da reencarnação. Em alguns desses casos, a pessoa vem com as marcas do suicídio que praticou na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu vou reencarnar, esse perispírito, esse modelo organizador biológico, vai plasmar o cérebro deficiente. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com a problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, então reencarno com problema digestivo ou pulmonar. De acordo com o tipo do meu suicídio, eu gero uma problemática muito grave. E os pais foram pessoas indiretamente envolvidas naquele drama. Imaginemos. Eu sou uma pessoa de pele branca e quero casar-me com alguém de pele negra, marrom ou amarela. E os pais impedem, como era comum no passado. Não tendo resistências morais, eu opto pelo suicídio. A decisão é minha, mas os fatores que contribuíram foram dos meus pais. Eu reencarno na mesma família para juntos resgatarmos eles a intolerância e eu a imprevidência. No caso do autismo, falando em tese, normalmente o autista de hoje é o suicida de ontem. Ele reencarna com limitações. Que fazer? Amar. Porque ele tem limite, mas ele tem um cérebro perfeito. E tem um tipo de raciocínio lógico. Então, aqueles que convivem com autistas, tratá-los naturalmente, com muito carinho. Se eles estiverem na fase agressiva, porque às vezes é um autista agressivo, é necessário a medicação para acalmar o sistema nervoso. Mas se não for um tipo agressivo, for um tipo introspectivo,
trabalhar para que ele saia daquele mutismo, daquele silêncio. E isso nós conseguimos com resultados expressivos. Bom, eu vou ler então aqui rapidinho algumas coisas. Esse livro é meu e todo ano eu compro um livro devocional. Esse é o Café com Deus Pai, né? E ontem, dia 29, o dia 29, né, mais uma vez nada é por acaso, fala da paz em meio à tempestade. Eu achei que tem muita coisa a ver com a questão do autismo, com as adversidades, com a luta, com os conflitos que eles passam, que as famílias passam, que todo mundo que está ao redor passa. Então tem uma parte assim, tem uma passagem. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Está em Mateus 8, 23, 24. Então, aqui ele diz, a paz não é ditada pelas circunstâncias, mas vem de uma fonte mais alta, que não se abala mesmo enfrentando as piores tempestades. Encaramos nossas próprias tempestades diárias, com doenças, rupturas familiares, vícios, desafios financeiros. Essas adversidades sacodem o barco da nossa existência, ameaçando a nossa paz interior com o medo e as inquietações. Contudo, a mensagem de Jesus é clara. A verdadeira paz, aquela que permite descansar, mesmo em meio às tormentas, só pode ser encontrada nele, em Jesus. Quando confiamos nossa vida a Jesus, adquirimos a capacidade de enfrentar nossas tempestades com uma calma sobrenatural. Ele nos oferece uma paz que não é deste mundo, uma serenidade que vai além das circunstâncias, permitindo-nos dormir tranquilamente, sabendo que, sob sua guarda, estaremos seguros. Ao depositarmos nossa fé em Jesus, somos equipados com autoridade sobre as adversidades. Com ele, podemos ter a certeza de que, após a tempestade, virá um novo dia, repleto de luz e esperança. Jesus tem o poder de clarear os céus nublados da nossa vida. Isso é bonito, né? Uhum. Abrindo caminho para dias ensolarados. Independentemente do que você esteja enfrentando, saiba que é possível descansar em meio às tempestades quando navegamos com Jesus. E aí eu achei que tem tudo a ver com a questão do autismo, quando a família não está preparada, quando fica perguntando por que isso, por quê, não é por quê, é para quê? Para que eu estou junto? Então, como o Divaldo falou no vídeo, é amar. Amar porque o amor vence tudo, todas as barreiras e todas as questões. Pode demorar um pouco tudo se resolver? Sim, porque as questões não são no nosso tempo, é no tempo de Deus, no tempo que Ele acha que é preciso acontecer. Quando nós estamos preparados, porque todos nós estamos preparados para enfrentar tudo na nossa vida de adversidade, de situações boas ou não tão boas. Então, eu espero que o estudo tenha feito algum sentido para vocês. Fiquei um pouco preocupada com a questão do tema, de não entrar em searas de que não se tenha certeza, né? Porque realmente a gente ainda tem bastante coisa, mas ainda falta muita literatura para a gente poder entender. No final do vídeo tem né, uns slides onde eu coloco mais 2 vídeos para quem quiser assistir. Tem de Chico, tem um outro de Divaldo, tem alguns livros que eu vi que tem a questão do espiritismo e do autismo, tem também os sites da OMS, enfim. Tá? E vamos ter a certeza de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Uma boa noite, um ano de muita paz para a gente e gratidão aí, tá? Obrigada, Regina. Uma coisa só que eu gostaria de colocar, quando a gente tenta explicar algumas situações em que a gente reencarna, não quer dizer, como foi falado aí, isso é em tese, isso não é definitivo, é geralmente. Que a gente não pode, de maneira alguma, rotular uma situação por alguma coisa que eu acho que possa ser. E, principalmente,
de não sermos preconceituosos. Porque, de repente, a gente vai dizer assim, é autista, então tu já fez alguma coisa em outra vida, aquela pessoa não vale nada. Pelo contrário, quando encontrarmos um irmão diferente, que está esse irmão é o mais necessitado, a página de abertura falou isso. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. São para esses que temos que exercer um amor maior, como a Regina falou. Então, nós somos responsáveis, né, por esses, como foi falado. Se aquela pessoa não tem os pais para acolhê-lo, os pais orientam os filhos, ajudam os filhos. Na velhice, os filhos ajudam os pais. Se não tiver, porque às vezes não tem, a pessoa sozinha, não tem filhos, às vezes não tem nem nenhum parente, né? Então, somos nós não somos uma família universal, não era isso que Jesus queria de nós? Uma família universal? Eu vou fazer só para aquele que é de sangue? E o outro não é de sangue, mas é de espírito, é irmão em espírito. Então, é isso que a gente tem que colocar nas nossas mentes, cada vez mais, né? Quando a gente diz assim, o mundo é difícil, nossa, nós temos que cada vez mais nos unirmos, né? Porque os bons são tímidos, mas os maus são ousados. E a gente não pode permitir que a maioria dos maus, né? Que a maioria se torne esse bolo aí dos maus, para que a gente não consiga essa evolução aí. Tá, desculpa aí entrar, mas é uma coisa que tem que ficar bem esclarecida em relação a todas essas síndromes aí, esses problemas como é que você falou? Neurodivergência. Então, tudo isso aí, a gente tem um olhar, porque tem uma razão. E às vezes a pessoa não fez nada. Foi um ótimo espírito. Ele veio como missão para nos testar. Olha a prova aí. Aquilo vem na nossa vida para ver se a gente já está aprovado. Se a gente quer dizer, não, eu sei lidar bem com isso, tranquilo, vem como filho. Aí que eu quero ver se a pessoa vai agir corretamente. Então fica aí a mensagem para os nossos irmãos internautas, né? Deem aí o like, né? Façam os comentários, tá? E pedimos então agora a permissão de Germano para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos, que foi a palestra.